Escolhi duas perguntas aqui, porque são assuntos parecidos e eu consigo conectar eles numa mesma resposta. As perguntas foram enviadas pela Cris e pela Carolina, então eu vou dar o play aqui nas duas, uma na sequência da outra. Nossa, pernilongo. Os budistas que me perdoem, mas eu matei. Oi, Lê. Minha pergunta, eu gostaria de saber como é que você lida com os seus sentimentos e pensamentos, aqueles que paralisam, que te tiram do prumo, o que você faz na hora que você está sentindo aquilo, e como é que você resolve. Oi, Lê, então, gostaria de pedir como é que você faz para lidar com a frustração. Você comentou bastante, né, que em Sydney estava bem decepcionada, assim, frustrada por não ter se conectado com a cidade. E aí eu queria saber isso, como você lida com essa frustração, assim, e o que você faz para sair dela. Vou começar respondendo a primeira pergunta, né, sobre como eu lido com pensamentos e sentimentos que me paralisam, e depois eu faço uma conexão disso com a sensação de frustração e como eu lidei com isso mais especificamente em Sydney. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu ouvi a pergunta foi que eu me permito sentir. E apesar de ser uma coisa muito óbvia, ela não é. Principalmente quando a gente fala de sentimentos mais negativos, ou de sentimentos que, se a gente olhar para eles vão exigir que a gente faça mudanças na nossa vida, a gente tende a se afastar deles e fingir que eles não existem, né? Então, eu acho que a nossa sinceridade com o que a gente sente é o principal ponto de partida. Então, isso é a coisa mais forte que eu tenho comigo. Eu preciso ser sincera comigo mesma. E eu só posso ser sincera comigo mesma se eu aceitar o que eu tô sentindo. Então, é deixar que as emoções venham à tona. É deixar que os pensamentos venham à tona. E isso me lembra muito quando eu ainda era interessada em meditação. Hoje em dia eu não sou muito mais. Já aprendi, eu acho, o que eu queria aprender daquilo ali. Já tirei as minhas próprias percepções. Mas quando eu estava curiosa sobre esse assunto, uma das coisas que a meditação, né, fala muito, é muito isso, né? Como é que você medita, né? Você para, fecha o olho e aí os sentimentos, os pensamentos, né, eles vêm à tona e aí o objetivo é você não engajar nesses pensamentos, mas também tá tudo bem, eles passarem por ali e daí, né, o teu objetivo é deixar eles irem embora. E eu acho que essa percepção do que é a meditação tem muito a ver com isso, assim. Então, é um exercício de permitir que os pensamentos, os sentimentos, eles venham, você observar eles, tentar entender o que eles dizem sobre você, sobre o momento, tentar tirar algo disso, mas nunca permanecer neles por mais tempo do que necessário. Então, é saber sentir, observar e deixar que eles vão embora. E também não ficar culpado, né? Porque muitas vezes esses sentimentos, eles são sentimentos ruins, né? Sei lá, por exemplo, eu posso sentir inveja, né? Eu tenho uma amiga e aí alguma coisa acontece com ela e eu sinto inveja. E aí eu tenho dois caminhos. Ou eu finjo que eu não sinto, que eu não senti aquilo e abafo, ou eu trago pra mim mesmo e falo, cara, eu senti inveja quando a minha amiga me contou de uma conquista dela. E aí eu faço uma pequena análise. Falo, por que eu senti inveja? Cara, será que eu tenho o desejo de viver algo similar com o que ela tá vivendo? Ou não, talvez só tá refletindo um momento difícil que eu tô vivendo, que eu não tô vendo muito saída com as coisas da minha vida e eu queria estar sentindo algum tipo de realização como ela tá sentindo. Então, dar uma investigada para conseguir tirar alguma informação, porque todo sentimento que aparece pra gente é uma fonte de informação sobre nós mesmos. Então, como que eu vou ignorar aquilo ali? Se eu ignoro o que eu sinto e o que eu penso, eu tô ignorando o que o meu corpo, o que a minha mente, o que eu sou, o que eu tô tentando expressar pra mim mesma. Então, não dá pra gente ignorar. E também não dá
para mentir, né, para si mesmo. Eu acho que essa é a pior das mentiras. Com frequência, quando eu falo da importância da gente se questionar, eu falo, se questionar é muito fácil, né? Vou questionar isso daqui, vou questionar ali. Só que a parte mais difícil é a gente se deparar com as perguntas e ser sincero consigo mesmo. Porque a pior mentira que a gente pode contar é pra gente mesmo. E a gente conta muito mentira pra gente mesmo, pra gente se proteger de mudar, se proteger dos desafios, sendo que são justamente os desafios que vão fazer com que a gente cresça, evolua, aprenda e vá, né, evoluindo aí nesse joguinho de videogame que é a vida. E usando alguns exemplos mais reais, assim, né? A própria galeria eu posso usar, né? Que foi um momento mais recente, assim, e sempre que você coloca algo no mundo, um projeto, é um momento de muitos desafios internos também. Então, é claro que no processo da galeria, diversas vezes, esses pensamentos e sentimentos de que não daria certo, eles vêm à tona, né? Então, lá no começo, vamos dizer, eu comecei a formular lá a galeria e, de repente, um dia me vem esse pensamento muito forte de que, cara, isso pode dar tudo errado, né? Talvez as pessoas não vão se interessar, eu vou errar na comunicação, eu não vou conseguir transparecer, né, o que eu quero entregar, talvez vai ser muito caro, vai ser... Não sei, tem tantas partes que podem dar errado e esses pensamentos começam a vir até mim. Então, primeiro passo que eu faço, eu sinto, eu permito que eles venham. Tá bom, você tá se sentindo insegura em relação à sua entrega. Ok, válido. Segundo passo, como que eu posso usar essa informação ao meu favor? Então, realmente, essa informação, ela é real, né? Esse medo que tá querendo me paralisar é porque é real. Realmente existem muitas partes desse projeto que podem dar errado. Então, deixa eu dar uma olhada no que eu tô fazendo, no que eu tô comunicando. Deixa eu considerar esses medos que estão surgindo como uma maneira de eu me planejar e tentar evitar alguns erros básicos nessa construção desse projeto. Então, o que aconteceu foi que o sentimento que estava querendo me paralisar veio, eu permiti sentir, eu analisei e usei ele a meu favor, para eu me proteger, né? Então, várias vezes no processo de criação da galeria, esses sentimentos que poderiam me paralisar, eu transformei eles em aliados para que eu pudesse tomar mais algumas decisões, né? Fizesse algumas escolhas que fizessem mais sentido. Então, o que acontece? Quando esse sentimento volta, né? Vamos dizer, depois de 2 semanas, esse sentimento volta de novo. Olha, putz, e se der errado? E se as pessoas não gostarem? Aí, de novo, eu me permito sentir e ouvir o que está acontecendo aqui dentro. Segundo, eu analiso. E aí, eu já dou a própria resposta para o sentimento. Eu falo, cara, se já apareceu 2 semanas atrás, eu já te ouvi, eu já tomei as decisões que me cabem, já fiz as escolhas melhores, já dei uma analisada onde eu podia melhorar no meu processo. E é isso. Não adianta você aparecer de novo, porque o que tinha que ser feito já foi feito, eu tô fazendo o meu melhor, e daqui pra frente não tenho controle, né, de como as pessoas vão receber isso, mas eu acho que o que me traz muita tranquilidade é sempre saber que eu tô dando o meu melhor. E aí, isso é uma coisa muito interessante que o Felipe, ele foi jogador profissional, né, de futsal por muito tempo, desde criança e tal. E a gente trocou uma ideia sobre isso, assim, eu acho isso muito bacana. Que ele sempre falava assim, o ruim não era quando eu perdia um jogo, porque perder faz parte. O ruim era quando a gente perdia um jogo e eu sabia que eu poderia ter feito melhor, que eu poderia, sabe, ter entregue mais pro time. Essa sensação era ruim de quando eu perdia. Agora, quando o time perdia, mas eu tinha entregue tudo de mim, tinha feito o meu melhor, tinha corrido, tinha me preparado, tipo, dei tudo de mim ali, o fato de ter perdido o jogo não mexia tanto comigo, né? Porque eu entreguei tudo que eu tinha para entregar e realmente não deu. Então, eu acho que esse é um princípio que ajuda muito, pelo menos para mim, a lidar com esses sentimentos. É sempre de saber que, beleza, pensamento aí, você tá
querendo me sabotar, falando que talvez isso tudo vai dar errado, mas eu já, né, fiz o meu melhor aqui e eu vou fazer essa entrega e eu vou ter um resultado e aí depois eu vou lidar com os resultados disso. Mas se eu sei que eu dei o meu melhor, mesmo que eu perca lá na frente, tá tudo bem. Porque eu vou aprender, vou refazer, vou entender, vou reorganizar tudo aqui dentro. Mas agora, então, conectando a primeira pergunta com a segunda, né? Sobre esse sentimento de frustração que tomou conta de mim em Sydney, né? Eu chamo de uma segunda crise muito grande, assim, que eu tive na minha vida. E aí é interessante porque quando a gente tá num momento meio merda, que a gente tá pra baixo e as coisas não tão bem, a gente tende a lidar com esses pensamentos e com esses sentimentos de uma forma muito mais difícil também, né? Porque eles nos afetam no momento de fraqueza. Então, nem sempre eles vão encontrar a Letícia que tá ali, não, beleza, eu vou sentir, eu vou pensar, e eu vou analisar, e eu vou resolver. E aí, cada pessoa lida com isso de uma maneira, né? Eu sou bem melancólica. Eu preciso sentir. Eu gosto de, se eu não tô bem, de deitar na cama, ficar 4 horas debaixo do edredom chorando se for preciso. Eu preciso sentir. Eu tenho um lugar ruim assim também, que é da depressão. Eu tendo a uma depressão, e aí essa depressão é mais a palavra de depressão do que a doença, né? Porque se a gente vai colocar, né, fazer essa análise, ela seria muito mais profunda e tudo mais. Então, assim, não vou colocar como depressão doença, mas depressão, esse estado depressivo que é muito fácil de eu entrar nele. Então, em Sydney, quando essa frustração começou a bater, a primeira coisa que eu fiz de novo foi sentir. E às vezes esse sentir pra mim era isso, era tipo, cara, não estou bem, não sei a resposta disso, eu só sei que eu preciso sentir, eu preciso falar merda, sabe? Às vezes estava conversando com o Felipe, tipo, cara, eu quero que tudo isso se exploda, não quero saber de mais nada, eu tenho essa melancolia, eu tenho esse lugar de tipo, não, eu quero ir lá no fundo do poço. Dizem que tem muito a ver com o meu signo de Escorpião, que tem essa necessidade da morte, né, de ir lá no fundo do poço pra chegar lá, tocar no fundo e falar, tá, não vai chegar mais fundo do que isso, e aí se reerguendo e se entendendo. Então eu tenho essas características totalmente. Eu não vejo isso como uma coisa negativa, porque eu acho que eu já aprendi a lidar com isso, então eu me permito entrar na merda. Então, em Sydney, diversas vezes eu me permiti isso, porque eu tava num lugar de frustração, de uma crise, de escolhas que eu não tava conseguindo entender, de sentimentos que estavam complexos, de esse estado de depressão que tomou conta de mim, que fazia pelo menos uns 10 anos que eu não sentia com tanta força, que é quando você realmente para de ver sentido, que você olha pro lado assim e você fala, eu não vejo sentido. Então, era, né, uma coisa forte, assim. Só que como eu já tinha sentido isso antes, eu tinha uma memória muito forte de que tinha sido essa sensação que tinha me feito dar a maior virada de chave da minha vida, que foi lá atrás, quando eu resolvi vir para a Austrália, que depois eu fui para a Ásia e que aos poucos eu fui criando essa vida que eu vivo hoje. Então, por eu ter essa memória desse sentimento, eu me apeguei muito a isso. Eu falei, cara, eu vou me permitir sentir isso tudo, sabendo que isso daqui vai me levar para a virada de chave que vai talvez dar o tom dos próximos 10 anos da minha vida, e eu vou encontrar essa força e eu vou fazer isso acontecer. Então, assim, é um processo confuso, né? Até difícil de explicar aqui. E quando eu senti essa frustração, então a primeira coisa foi aceitar ela e verbalizar ela, né? Hoje em dia, né, eu sou, né, casada com o Felipe, então os meus sentimentos, uma das primeiras coisas que eu faço é verbalizar eles pro Felipe. Ele é o meu melhor amigo, ele é meu psicólogo, meu terapeuta, ele é tudo pra mim, ele é a pessoa que me conhece e que consegue tirar o meu melhor. Então eu sinto essa segurança com ele, eu posso mostrar para ele os meus sentimentos
que eu sei que hoje em dia, tá? Que a gente amadureceu como casal, nem sempre foi assim. Ele não vai me cutucar na minha ferida, ele vai tentar ser imparcial sobre os interesses dele e vai conseguir olhar para mim e me ajudar nessa análise. Então, eu sempre converso com ele e eu sou muito boa em mostrar a ferida, sabe? Tipo, olha só, amor, eu acho que tem algo errado aqui. Eu tô me sentindo frustrada, eu tô vendo que certas coisas não estão indo bem e eu não tenho problema nenhum de expor isso. E o Felipe já tem uma personalidade um pouco diferente. Ele tende a fingir que não viu. Então, hoje em dia, muito menos, mas é muito engraçado, assim, porque às vezes eu exponho algumas coisas, né? Eu falo, poxa, as nossas escolhas de vida, sabe? A gente não tá vivendo remoto, a gente não tá se beneficiando de algumas coisas, a gente poderia fazer diferente, né? O teu projeto que você tem vontade, você não tá colocando a energia que você poderia estar colocando, porque você tá aqui trabalhando em Sydney, num trabalho que claramente não faz mais tanto sentido para você. Então, eu coloco a luz nos problemas. E aí, ele às vezes até brinca. Ele fala, pô, mas se você não tivesse falando nada disso, a gente podia viver fingindo que nada disso existe, que tava tudo certo. E o que é verdade, né? Então, apesar de ser uma brincadeira, eu acredito que muitas pessoas vivam assim, né? Se você fingir que você não viu, o problema não existe, você não lida com ele, você vai empurrando ele com a barriga enquanto der. E eu não consigo ser assim. Principalmente porque tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. A vida é valiosa, sabe? Então eu não me permito perder tempo. Eu não conseguia conceber a ideia de continuar com aqueles, né, em Sydney, continuar acreditando naquilo ali, se aquilo ali não fazia sentido pra mim. Então eu preciso mudar. Tudo bem que nem sempre a gente consegue mudar na hora que a gente quer, mas a gente começa a se planejar para que a mudança aconteça em algum momento. E a minha frustração com Sydney, eu acho que teve diversas fases. Então eu acho que teve o momento inicial em que ela surgiu, e que eu falei, calma, o problema é comigo. Talvez eu não deveria estar sentindo essa frustração. Espera aí, frustração, deixa eu ver aqui se é comigo, se não é. Talvez eu tô errada em sentir essa frustração, porque eu não vejo ninguém ao meu redor frustrado, e o que eu tinha ali era muito bom. Então, eu no começo eu questionei muito se era verídico aquilo que eu tava sentindo, e aí eu deixei aquela frustração ali do ladinho e continuei vivendo a minha vida e sempre ali analisando ela, porque isso é uma questão, às vezes a gente não pode pirar muito com as coisas, às vezes a gente não tem a resposta, mas a gente deixa ali meio pendurada aquela dúvida e vai vivendo a vida, mas sempre ali, dando um check pra ver se tem alguma resposta sobre isso, né? E aí eu fui vivendo, sentindo as pessoas, sentindo as situações, conhecendo mais gente, indo pra outros lugares, e quanto mais eu fui fazendo essa análise, mais eu fui falando, essa frustração é real. E eu vejo que muitas pessoas ao meu redor estão frustradas, mas ninguém fala sobre essa frustração para se proteger. Tive esse momento de observar, de talvez, né, negar e depois falar, não, é aqui, eu tô frustrada, essa frustração é real, é isso que eu tô sentindo. E aí muitas vezes entrar nesse estado mais deprimente de fudeu, o mundo acabou, vai ser uma merda, eu não vou conseguir fazer, agora eu vou viver assim pra sempre, porque essa sou eu, tá? E aí deixar sentir isso tudo me ajuda muito, porque daí se você sente esse monte de coisa ruim e vai no extremo de tipo, nossa, eu quero ter quer ver uma clássica minha é essa? Ai, eu não queria ser como eu só queria ter uma vida normal, uma casa, um emprego, e não querer mais do que eu deveria querer. Então, assim, eu começo com esse drama, e aí quando eu começo com esse drama até é bom, porque daí eu acho que eu tiro isso do meu sistema, acho que eu me permito, né, criar essa fantasia de que tudo seria diferente, e aí quando eu verbalizo isso, eu mesma olho e falo, nossa, eu não quero isso pra mim. Então, eu acho que eu começo devagar a trazer um pouco mais de clareza e conseguir agir, né, sobre o que eu preciso agir. E aí, isso é muito racional, né, gente? Na vida, a gente basicamente tá o tempo todo escolhendo, né? A consequência do que a gente escolhe pra gente. Então, se você tem uma frustração, como é que a gente sai de uma frustração? A gente age.
E aí, se eu não agir, eu vou ter que lidar com as consequências da minha não ação. Se eu agir, eu vou ter que lidar com as consequências da minha ação. Então, não tem, né, um meio termo, não tem, sabe? Mas e se eu não fizer aquilo? Tá bom, se você não tomar a decisão que você precisa tomar, você vai ter que lidar com as consequências da sua não decisão. E assim é a vida. Então eu jogo muito para esse lado racional e observo e falo, tá, qual é o plano de ação então? E aí, quando a gente tá muito na merda, uma coisa que me ajuda muito é como é difícil, né, a gente agir quando a gente tá numa situação emocionalmente mais complexa. Eu gosto de criar algum compromisso externo, sabe? Então, definir uma data, por exemplo, lá em Sydney foi muito importante quando eu e o Felipe sentamos e falando, tá, vamos definir a data que você vai pedir a tua demissão? Vamos definir a data vamos mandar um e-mail para a imobiliária dando o aviso de que nós vamos sair daqui a um mês. Então, quando você toma essa decisão e age sobre ela com alguma coisa que te gera um compromisso externo, ajuda muito. Então, acho que isso é uma coisa bem importante, assim, do processo e que nos ajudou, porque, né, você fica com aquela sensação de, tá, e se eu não agir? E se eu agir daqui a pouco? E se eu esperar mais? E se, né? A gente sempre tenta jogar para depois aquilo que a gente sabe que vai gerar mudanças e dificuldades e desafios. Então, isso foi bem importante nesse processo. A partir do momento em que isso foi definido, que foi criado, né, um compromisso externo com o trabalho do Felipe, com a imobiliária, aí, tipo, tudo vai se resolvendo e você tem que arranjar soluções, você tem que resolver, você tem que colocar o dinheiro também. Eu acho que colocar dinheiro em certas coisas é bem importante. Então, assim que a gente definiu essas datas, uma das coisas que a gente fez foi comprar a bateria, comprar a tenda do carro, que aí tá ali, já foi investido, né? Tá feito. Agora tem que acontecer. E aí acaba sendo mais fácil. Eu acho que fazer o plano e seguir ele e ir nessa direção oposta do que você não quer mais pra você. E aí eu acho que o medo de ficar aonde você tá acaba sendo muito maior do medo da mudança, porque a mudança vai te levar para novos caminhos, novas percepções, vai talvez te levar a erros, e erros são bons, né? Depois que você vive e experimenta coisas na vida, você começa a ter essa percepção que tá tudo bem se eu errar ali na frente, porque a gente só aprende se fudendo muitas vezes, essa é a verdade. Então, o experienciar, se não der certo, pelo menos vai trazer respostas, novas percepções, novas conexões, novas pessoas, e muitas vezes isso é tudo que a gente precisa para sair de uma situação, de uma frustração, de sentimentos e coisas que estão querendo nos paralisar. E é isso, espero que traga aí alguns insights ou percepções novas para vocês. Beijos!